fortalece. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Jesus. Eis-me aqui. Diga isso para ele, Senhor. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Que você possa clamar a Jesus. Salmos de número 1, versículo de número 1. Nós vamos ler. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, já você vai sentar novamente, é rapidinho. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Somente até aí. Pode se assentar, louve o Senhor com as palmas. Bem-aventurado. Tem, eu acho que é na harpa que tem, né? Bem-aventurados que confia. Eu acho que é, não sei. Ou não é na harpa, é em outro hinário. Mas este hino diz: bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, mas a sua fé não foi em vão. Quem é bem-aventurado aí, diga amém. Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Agora eu vou perguntar de novo: quem é bem-aventurado aí? Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque o teu Cristo, ele é a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. A expressão bem-aventurado, feliz, é citada diversas vezes na Bíblia Sagrada. A felicidade celeste é fundamentada na fé. Quem tem fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a certeza e a convicção das coisas que não se veem. Por isso que nós somos que nem Abraão. Ele creu ainda que não via. Se você crê assim, a sua fé não é em vão. A sua fé é uma fé baseada na palavra de Deus. É uma fé que você alcança os seus objetivos em Jesus Cristo. Porque ele diz assim: aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: aquele que crê com fé, alcança milagres, prodígios e maravilhas. Ele diz para vários na palavra, ele diz assim: a tua fé te salvou. A fé é algo imprescindível na nossa vida. Mas eu quero meditar com vocês. Para ser bem-aventurado, o que você precisa? Crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você for na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, se não me falha a memória, lá começa Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Depois você vê isso na sua casa, é maravilhoso o que Deus coloca ali. Mas eu quero meditar com vocês baseado no texto aí. Não andar no conselho dos ímpios. Para ser bem-aventurado, nós vamos colocar aqui 5 condições para nós sermos bem-aventurados. E no capítulo 1 de Salmos, a primeira coisa que ele diz é assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O que é andar segundo o conselho dos ímpios? Aliás, o que é ímpio? O
que é uma pessoa ímpia? Né? Para isso existe o famoso dicionário Aurélio, mais conhecido como pai dos burros. Não sei porquê, mas a pessoa que consulta um dicionário, de nada ela é burra, ela é inteligente, porque ela está se aprofundando, está conhecendo algo. E ímpio significa, ou é igual, pessoas cruéis, desumanas, insensíveis. Aí eu completei, que não seguem a palavra de Deus, ou o que Deus ensina em sua palavra. Provérbios de número 4, do capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim: filho meu, aceita as minhas palavras para que te multiplique-se os anos de vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, te guiei pelas veredas de retidão. Quando andares, não se embaraçarão os teus pés, e se correres, não tropeçará. Apega-te à instrução e não largue, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passe de largo, pois não dormem se não fizerem o mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Salomão está dizendo assim: foge. A Bíblia nos ensina: foge da aparência do mal. Quais são as suas companhias? Aonde você tem caminhado? Com quem você tem andado? Porque nós temos que saber uma coisa: não devemos desprezar as pessoas que ainda não se converteram. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas continua ímpio. Tem muita gente dentro da igreja que é cruel. Tem muita gente dentro da igreja que é má, que deseja o mal do outro, que deseja que o outro suma, desapareça. Tem muita gente da igreja que é invejoso. A Bíblia diz que aos tímidos, os covardes, aos invejosos, aos mentirosos, esses não, de jeito maneira, nem que tiver muito dinheiro para pagar, não tem como pagar. A primeira coisa que você precisa fazer para ser bem-aventurado, para ser feliz, como Cristo quer, é não andar no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios geralmente diz assim: não tem nada a ver, que é isso? Geralmente quer mostrar para você que você pode praticar coisas, ainda que seja pela metade, que você não está indo contra a palavra de Deus. Mas nós vimos aqui Salomão dizendo assim: ó, passa longe, desvia. Sabe por quê, irmão? Ele diz no texto assim: o ímpio, cara cruel, o sono dele vai embora quando ele não consegue fazer com que alguém sofra. Você conhece alguém assim? Se ele não fizer mal para alguém durante o dia, não está bom. Ele fica inquieto, ele não dorme. Mas nós viemos para ser iguais a Jesus. Sede, como diz Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus veio ao mundo. Tem um hino, eu vou falando, vai vindo os hinos antigos na mente tudo. Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu, e com poder e força tomou a chave da mão do diabo, e o diabo perdeu. E o diabo perdeu, ó Satanás, tu perdestes, e até hoje tu tremes. Jesus já venceu lá na cruz. Irmão, se Jesus venceu na cruz o inimigo, se Jesus venceu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura somos sarados. Nós temos que andar como a Bíblia pede. A Bíblia diz assim: vocês já foram livres do pecado, não torne ao pecado novamente, não se submeta ao jugo do pecado.
Por isso, se você quer ser bem-aventurado, não ande segundo o conselho dos ímpios. Amém? Quem quer ser bem-aventurado? Tá fácil, tá ou não tá? É só obedecer. A segunda coisa que precisamos fazer para ser bem-aventurado é andar em retidão. O que é andar em retidão? Andar reto, em linha reta. Retidão é sinônimo de correção, de honestidade, de integridade e de decência. E aí? É sinônimo de correção, de honestidade. Honestidade é uma palavra muito fácil de se falar, mas é muito difícil de aplicar ela na vida, todo dia, toda hora, a todo momento, a todo instante, 24 horas por dia. Quem nunca foi meio desonesto? Quem nunca fez algo que saísse da linha? Nós precisamos andar em honestidade, retidão, integridade. Lembro que Deus falou para o diabo quando ele apareceu na reunião dos filhos de Deus. Ele falou assim: tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Parece que é impossível, mas Deus nos dá a sua palavra para que nós nos apoiemos nela, aprendamos com ela e vivamos em retidão diante de Deus. Nós somos aí falhos, nós somos pecadores, mas nós precisamos procurar andar em integridade com Deus. Não estou vendo mais ninguém alegre, feliz, mas eu quero deixar você mais feliz. Porque sabe o que recebe quem anda em honestidade, integridade e retidão diante de Deus? Provérbios capítulo de número 2, versículos 6 e 7 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade. Posso ouvir glória? Porque se você é reto, irmão, se você é íntegro, se você é honesto diante de Deus, o que tem reservado para você diante dele é sabedoria, é entendimento, é escudo, é proteção, é integridade na caminhada com ele. Ele é fiel. Andar em retidão é alcançar sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio de sabedoria é temor ao Senhor. Quem é sábio aí? Amém. Jesus amado, só tem 3 que falou amém. Eu fiquei agora com medo. É sinal que tem gente que não está temendo a Deus. É sinal que tem gente que não está em retidão. É sinal que tem gente que não está em honestidade. É sinal que tem gente que não é íntegro diante do Senhor. É princípio de bênção. Eu preguei aqui outro dia: a sabedoria, o temor ao Senhor é princípio de bênção, é princípio de segurança. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei o que o homem pode me fazer, porque o Senhor é o guarda de Israel, é o guarda fiel do seu povo. Você quer ser feliz? Quer ser feliz, quer ser bem-aventurado? Ande no conselho de Deus, ande em retidão, fuja da aparência do mal. Terceira coisa, para alcançar a bem-aventurança, a felicidade eu encontrei. Esse vocês não sabem. Ei, quando Cristo um dia achei. Essa é da voz da verdade, vocês não sabem. Hoje eu tenho paz, tenho alegria, tenho muito amor e vida eterna.
A felicidade eu encontrei quando Cristo um dia achei. Quem achou Jesus aí? Você é bem-aventurado. Precisamos andar em justiça. Êxodo 23, do 1 ao 4 diz assim: não levantarás falsos boatos e não pactuará com o ímpio para ser testemunha injusta. Não seguirá a multidão para fazeres o mal, nenhuma da demanda dará testemunhos. Testemunho acompanhado da maioria, para perverter a justiça. Nem mesmo ao pobre favorecerá na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, sem falta lhe o reconduzirá. Andar em justiça. O Senhor é a nossa justiça. O que é que você acha que Jesus faria se ele encontrasse o boi do inimigo dele no meio do caminho? Se ele achasse o celular de alguém, se ele visse, por exemplo, um bolo de dinheiro caindo do bolso de alguém no meio da rua, o que ele faria? Ele faria assim, ó: caminhando eu vou. Jesus faria isso? A gente pega tanto no pé dos nossos políticos por não agir com justiça, por não agir com retidão. A gente fala tão mal. Lá em Êxodo já dizia assim: não levantará falso testemunho, boatos. Irmão, o que mais tem no meio da igreja brasileira, mundial, universal, pentecostal, assembleial, seja qual for a denominação, no mundo do cristão, é falso testemunho. É o famoso tititi. É o famoso falar mal do outro sem ter prova. Acusação sem testemunha. E olha que isso daí mata. Primeiro mata quem está falando. Segundo mata quem ouviu. Terceiro mata quem continua dizendo. E quarto mata a pessoa quando chega ela ao seu conhecimento. Falso testemunho. O que usaram para condenar Jesus? Falsa testemunhas. O que usaram para matar muita gente na Bíblia? Falso testemunho. Se você não tem prova, be quiet, please. Se eu ainda sei o que quer dizer, cala a boca, por favor. Fica quieto. Vai orar. Seja justo. Seja temente a Deus. Olha o que te diz aqui, Êxodo. Não vai com a multidão, não vai com a maioria. O brasileiro tem uma mania de dizer que a maioria é a voz de Deus. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. A maioria não quer dizer nada, porque você com Deus é a maioria. A sua fidelidade a Deus faz com que você seja exemplo na terra. E quando você achar o boi do seu irmão, ou do seu inimigo, que é mais difícil, devolva. Outro dia eu estava andando, agora não estou lembrado com quem era, eu acho que era com a diaconisa Fátima. Acho que era, não lembro não. E essa situação que eu falei do dinheiro aconteceu bem na nossa frente. Eu não vi, porque se eu visse,
eu ia mandar o cara devolver o dinheiro. Eu ia procurar saber se era dele, se não era. Agora eu não estou lembrado direito se foi com a Fátima, se foi com a Thalita, não tenho certeza. Mas uma mulher saiu do banco e na hora de atravessar, ali no Taboão da Serra, na hora de atravessar no farol, ela mexeu a bolsa, caiu um bolo de dinheiro no chão. E um homem que vinha atrás só pisou, disfarçou, abaixou, pegou, pôs nos bolsos. Ele estava indo para lá, ele já mudou de sentido, veio para cá. Quanto crente não faz isso? Quer ser feliz? Seja justo. Pratique a justiça. Seja temente a Deus, ande em retidão. Não vai pela conversa dos outros. Quanta gente está fora da igreja hoje por causa da sua língua. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja porque olharam para o seu mau exemplo. E quando eu estou falando para o seu, eu estou falando para o meu também. É que como eu já ouvi, já vi, já revi, eu estou falando para você, porque Deus fala para nós todos. Quantas pessoas, irmãos, chegam a se matar, a tirar a sua própria vida por causa de um boato, por causa de uma fofoca, por causa de mentira. Será que é isso que Deus deseja para a vida da igreja? Nós estamos aí terminando o ano de 2018, vamos entrar no ano de 2019, e como que nós vamos entrar? Da mesma maneira, da mesma forma, sem agir, sem pensar, sem ler, sem se deparar com a palavra de Deus, sem obedecer à vontade de Deus? Ontem eu estava falando aqui sobre Noé, e Deus falou para Noé assim: Noé, você faz a arca, mas você toma cuidado com ela, tanto do lado externo quanto do lado interno. Você passa betume por fora e você passa betume por dentro. Por que Deus mandou passar betume por fora e por dentro? Para proteger, para não entrar água, para não ter problema de vazamento. Ei, fecha as brechas da sua vida, passa o Espírito Santo na sua pessoa. Não seja apenas crente de aparência. Externo eu sou crente, mas por dentro eu estou que nem Jesus falou assim: sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas lá dentro é podre. Seja justo diante de Deus consigo mesmo. Para desse negócio de eu choro, eu pulo, ai que arrepio. Jesus não quer que você sinta arrepio, porque se você quiser sentir arrepio, levanta de madrugada, vai lá na frente da geladeira e abre ela. Você vai sentir arrepio. Jesus quer que você seja exemplo dos fiéis. Quer que você seja justo. Bom, deixa eu continuar aqui. Provérbios, capítulo 21, versículo 2 e 3. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Você pode ir para o monte, você pode jejuar 40 dias, 40 noites, você pode ficar sem comer, sem beber, você pode desprezar a ceia de Natal inteira, mas se você não for reto, não for justo, sacrifício de tolo. Se você não praticar amor, justiça, se você vive descendo a lenha nos seus irmãos de igreja, no seu vizinho. Eu estou falando dentro da igreja porque nós estamos aqui, somos o corpo, somos a família, mas todas as áreas da nossa vida vai ter felicidade, vamos ser bem-aventurados quando aplicarmos a palavra de Deus nela. Quando a nossa régua for a palavra de Deus, quando o prumo da nossa vida for a palavra de Deus. Então, a Deus é mais aceitável você julgar com justiça, com retidão, do que você fazer sacrifício. Aliás, eu não marquei aqui, mas eu vou citar, porque muita gente usa esse texto aí para distorcer a palavra de Deus. Lá na frente,
Jesus repreende os fariseus, porque eles davam o dízimo do endro, do coentro, da hortelã, do repolho, do alho, do abrolho, sei lá, de tudo eles davam o dízimo, mas deixava de praticar a caridade, deixava de praticar o amor, deixava de praticar a comunhão. E Jesus falou para eles assim: hipócritas, não adianta nada você ser fiel no dízimo e ser infiel ao seu próximo. Não adianta nada você ofertar tudo que você tem e ser invejoso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso daí é um mandamento que é muito duro, é muito difícil. Amar o próximo, amar a Deus. O pastor Antônio pregou aqui domingo passado e ele falou que nós não devemos colocar nada à frente de Deus. Não devemos adorar nada que não seja o nosso Deus em primeiro lugar. Como tem gente adorando outras coisas que não é Deus. Jesus falou assim: aquele que não deixa o pai e a mãe por amor de mim, não é digno de mim. Bom, eu vou continuar. Devemos agir com justiça, pois Deus será o sol, o nosso sol na escuridão. Isaías 58, do 9 ao 11, diz assim: então clamarás o Senhor, e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender de dedo, e o falar iniquamente, se abrir a tua alma ao faminto e fartar o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará, continuamente te fartará, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como mananciais cujas águas nunca falham. Quem anda em integridade com Deus, quem anda em justiça, quem anda em retidão, é farto de dias, é farto de saúde. Deus te dá aquilo que você mais precisa. Andar em justiça. O que você ganha andando com justiça? O Senhor te guia. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor te guardará na tua entrada e na tua saída. A quarta coisa que precisamos para ser bem-aventurado. Calma, gente, agora. Pode dar uma glória a Deus? Pode. Permanecer na fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois e sem amor não pode agradar ao Senhor. Dava para cantar mais, né? O homem que andou na Galileia. Mas eu não vou cantar agora não, calma aí. Você vai falar assim: esse pastor está meio atrapalhado, né? Mas veja bem, permanecer na fé. Para ser feliz, para ser bem-aventurado, precisamos permanecer na fé. Porque muitos abandonaram a fé e agora estão tentando, neste momento, tirar a sua vida, porque a depressão o pegou. Porque os problemas da vida roubaram a sua paz. Quem permaneceu na fé aí, diga amém. Isso. Olha o que diz a Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 21 ao 23. A vós também que outrora eras estranhos e inimigo do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santo,
sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Nós também éramos inimigo do evangelho. Nós também éramos distante de Deus, mas Ele nos reconciliou com Ele através da morte de Jesus. E por isso nós devemos permanecer na fé. Ele fez isso para que nós possamos nos apresentar diante dele sem defeito e irrepreensíveis. Jesus amado. Irrepreensível é aquela pessoa que quando você olha para ele, você não vê defeito, você não vê nada que o acuse. Para Jesus eles olhavam e não via nenhum parecer, nenhuma formosura. Porque Jesus podia não agradar aos olhos de muitos, assim como você, assim como eu. Eu posso não agradar aos olhos de muitas pessoas, mas eu não vim aqui, como Jesus não veio aqui para me agradar e para te agradar. Nós viemos aqui para agradar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para engrandecer o Senhor, para dar a Ele a honra, a glória, o louvor. Por isso, quando você entrar na igreja, quantas pessoas entram na igreja, fica preso no banco, na cadeira, com medo de dar um glória, porque ele vai falar assim: o que vão pensar de mim? Quantas pessoas olham para o outro e falam assim: para que isso? Para que pular? Para que chorar? Irmão, deixa o irmão adorar a Deus do jeito dele, e você veio aqui para adorar a Deus. Adore a Deus do seu jeito, mas não saia da fé. Sabe por quê? Essa aqui todo mundo sabe. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus vai te dar o galardão que você merece se você permanecer na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tem fé, você não tem alegria, você não tem paz, você não tem gozo, e você não está agradando a Deus, porque a tua fé é inês. Quem tem fé é inês? Fé inexistente. Não tem como agradar a Deus sem fé. Nós falamos aqui que Abraão recebeu justiça do Senhor. Foi feita justiça porque ele tinha fé. E por fé, ele não apenas seguiu as ordens de Deus em algumas coisas, mas em tudo, ao ponto de oferecer em sacrifício aquilo que Deus havia lhe dado de maior importância, o seu próprio filho. Quem tem fé para matar o filho aí? Se Deus pedir, irmão. Eu nem falei, você já está querendo matar o menino? Calma. Tem gente que vai falar assim: Deus, pede para mim, que é um favor que o Senhor me faz. Não, irmão, Deus não vai pedir para você matar seu filho, mas Ele vai pedir para você levantar de madrugada para orar por ele. Quem tem fé para levantar na madrugada para orar pelo filho? Diminuiu o número das pessoas. Se fosse para matar, tinha um monte. Irmão, você é o sacerdote da sua casa. Você precisa educar, você precisa ensinar, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa estudar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Provérbios 4:20. Eu vou ler rapidinho, porque Bíblia é Bíblia. Filho meu, atenta para as minhas palavras e inclina o teu ouvido às minhas instruções.
Não se aparte elas de diante dos teus olhos, guarda dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade de lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés e serão seguros os teus caminhos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Ande na palavra de Deus. Não pegue atalho, não corte caminho. Mantenha-se esperando com fé. Espera, pois, pelo Senhor. E anima-te. Esperar em Deus com fé. Muitas vezes nós cansamos e queremos pegar uns atalhos da vida aí. A quinta coisa para encerrar, vocês já estavam cansados. Não ter vergonha do Evangelho. Hoje em dia está muito fácil se disfarçar no meio da multidão. É ou não é? Eu não sou dessa época não, mas eu ouvi dizer que tinha uma época que quando você via homens na rua andando de chapéu, era crente. Tinha uma época que quando você via as irmãs não, já estou até, né, umas mulheres de coque e saia comprida, era crente. Teve uma época que quando você via homens, né, de barba feita, bem arrumado, alinhado, com terno, gravata, com a pasta na mão, era crente. Hoje, você vê na televisão, o cara entra todo arrumadinho no banco, engravatado, com a pasta na mão, saca uma metralhadora lá de dentro e assalta o banco. É? Você vê tantas coisas hoje que parece, mas não é. Olha para o irmão que está do seu lado, dá uma olhadinha nele. Parece? É, mas não julga não, lembra que a gente falou aqui? Julga não, seja você o exemplo do fiel. Não tenha vergonha do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primeira coisa que você não deve ter, porque você não deve ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a tua salvação. Não tem outro jeito de você ser salvo se você não crê no Evangelho. O Evangelho não é quadrangular, não é retangular, não é redondular. Não, o Evangelho é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é Jesus, é a palavra, é tudo que nós precisamos aprender. Ele é salvação, primeiro Paulo dizendo, para os judeus e também para os gregos. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. Tem justo aí? Tem fé aí? Então não tem vergonha do Evangelho aí, porque se não tem fé, se não é justo, tem vergonha do Evangelho. Tu acha? Não, eu só vou lá em respeito à minha mãe, ao meu pai. Às vezes eu até levo a Bíblia da minha mãe para agradar ela, mas eu não sou crente não, que é isso? Hoje já não tem muito disso não, hoje é o contrário. Hoje o cara vem para a igreja, carrega a Bíblia dele, vem todo arrumado. Não tem vergonha de andar com a Bíblia não, mas causa uma vergonha tão grande para Deus.
Não tem vergonha do Evangelho, mas envergonha o Evangelho de Cristo. Mau testemunho, falsos testemunhos. Não ande segundo o conselho do ímpio. Não, ele não anda, ele segue. Ele não anda, ele curte. Ele não anda, ele compartilha. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não, não me assento, eu fico em pé. Tem um ditado que às vezes seria bom a gente lembrar de vez em quando. Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Quanta gente morre assim, não, mas ele não tinha nada a ver. Ele não roubava, ele não fumava, ele não matava, mas morreu, tomou um monte de tiro porque estava no lugar errado. Ou você acha que alguém vai passar a ver você no pancadão e falar, não, ele está evangelizando? Vai ver o irmão entrando na casa da luz vermelha e vai falar, não, ele vai lá orar. O fugir da aparência do mal, irmão, é justamente essas coisas. Não se colocar em lugares que você dê motivo para os outros falarem de você. Porque você não deve se envergonhar do Evangelho mesmo, mas também você não pode trazer vergonha ao Evangelho. Bom, deixa eu continuar aqui. O Evangelho é a salvação. Por que eu não posso me envergonhar do Evangelho? Porque eu sei em quem eu tenho crido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. Por esta razão suporto também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo da sã palavra que de mim tens ouvido na fé, no amor que há em Cristo. Paulo estava orientando Timóteo. Fala, filho, eu estou sofrendo estas coisas porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero te perguntar, o que você tem sofrido porque você não se envergonha do Evangelho? O que você tem passado? Hoje em dia já não tem conversão, tem adesão. Hoje em dia a pessoa vem para a igreja, se adere à igreja e vive dois caminhos em uma só vida. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Paulo está dizendo para ele assim, eu sofro porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo e Ele guarda o meu depósito até aquele dia. Eu vou receber a minha recompensa. A minha recompensa é o Senhor. Por que você não pode se envergonhar do Evangelho? Porque você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em sua vida? Opera? O que é que você precisa? Não andar no conselho dos ímpios, andar em retidão, permanecer na fé e não se envergonhar do Evangelho de Deus. Analise, pois, o homem a si mesmo. Depois, viva a palavra, pregue a palavra, coma a palavra, ande na palavra. O Salmo capítulo 1 diz, né? Bem-aventurado
É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. Não tem tempo para fofoca, não tem tempo para injustiça, não tem tempo para fazer coisa errada, não tem tempo para olhar a vida dos outros. O olho dele está olhando para frente, olhando para o autor, para o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que prometeu: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se você faz parte dela, levanta sua mão e glorifica Ele, porque Ele está voltando para te buscar. Se coloque em pé. Se coloque em pé, vamos adorar a Deus rapidinho. Jeová. Feche os teus olhos. Se você tem vergonha, irmão,